Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Chegamos à penúltima lição do trimestre da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O título da lição é A Mordomia do Cuidado com a Terra. O tema desta lição, irmãos, é um tema secundário, que podemos chamar de secundário, pois é um tema que não interfere diretamente com a nossa salvação. Porém, ainda assim, é um tema importante a ser mencionado, a ser estudado, tendo em vista que, ultimamente, a conscientização sobre a necessidade de cuidar da natureza tem aumentado grandemente e nós, como cristãos, não podemos ficar de fora. Na realidade, nós deveríamos ser exemplos também neste quesito de cuidar da terra, de cuidar do meio ambiente. Pois o nosso Deus, o Criador, foi Ele quem fez todas as coisas. Foi Ele quem criou os céus e a terra. E nós, como seus servos e como seus mordomos, devemos cuidar bem desta dádiva, deste bem, deste algo valioso que Deus colocou à nossa disposição. O texto áureo está em Salmos 115, 16, que diz: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Já a verdade prática nos ensina, o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 ao 30. Acompanhe a leitura. Gênesis 1, 26 diz: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Versículo 29, E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será mantimento. E assim foi. Bem, meus irmãos, este é um tema não tão fácil de ser ministrado, tendo em vista que a Bíblia Sagrada é muito resumida no que diz respeito a este assunto. Então, os professores com certeza enfrentarão grandes dificuldades em ministrar, em trazer subsídios para esta lição, e estamos aqui nesta noite, neste vídeo, para tentar auxiliá-los com algum material que encontramos, com algumas discussões que teremos durante as lições. Que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, nos abrindo a mente, para que possamos aproveitar ao máximo esta lição junto aos nossos alunos. O objetivo geral da lição é pontuar que o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Então vejam que o comentarista está lançando o objetivo da lição para que nós nos conscientizemos sobre a nossa responsabilidade com o meio ambiente. Responsabilidade como mordomos, como cuidadores de algo valioso que o Senhor colocou em nossas mãos. Como objetivos específicos temos, inclusive, meus irmãos, a lição tem 4 tópicos, porém, os objetivos específicos são apenas 3. Houve uma falha da CPAD, pois, segundo a própria revista diz, cada objetivo tem que se correlacionar com um tópico. Então, aqui nós temos apenas 3 objetivos específicos que deveriam, então, ter 3 tópicos, mas a lição tem 4 tópicos. Então, para o último tópico,
não temos um objetivo específico colocado na lição. O primeiro, então, objetivo específico diz: destacar que o homem foi criado para ser mordomo de Deus. Para o segundo tópico, mostrar como Deus concedeu a terra aos homens. E, para o terceiro tópico, apresentar o homem e sua relação com a terra. Começando então na introdução, temos: nesta lição estudaremos a vocação do ser humano para ser o mordomo de Deus na terra. Então aqui o comentarista fala que nesta lição nós estudaremos a nossa vocação. E o que vem a ser vocação? A palavra vocação vem do termo latino vocare, que significa chamar. Daí nós entendemos que vocação é a chamada de Deus para uma obra específica. E neste caso, em particular, recebemos a chamada para sermos mordomos no cuidado da terra. Continuando então, veremos que Deus entregou este planeta aos nossos cuidados. Por isso, faremos uma reflexão bíblica sobre a responsabilidade humana com o ambiente natural. Na lição bíblica em classe, meus irmãos, encontramos no versículo 28 a palavra sujeitai-a, que em outra tradução, na realidade, o termo diz subjuguem, né? Sujeitai a terra ou subjuguem a terra. Estas palavras nos dão a indicação de que Deus colocou em nossas mãos a responsabilidade por dominar, por controlar, por dirigir a terra. E nesse domínio estaria incluída a responsabilidade de zelar e cuidar da terra, pois desse cuidado dependeria a nossa vida, pois desse cuidado dependeria o nosso bem-estar aqui na terra. Isso é a mordomia que Deus tem colocado em nossas mãos. Seguindo então, concluindo, perceberemos que há promessas bíblicas para a restauração da terra. Nosso Senhor há de restaurá-la plenamente. Aqui, meus irmãos, o comentarista, quando ele fala da restauração da terra, ele está se referindo ao que diz ali em Apocalipse, no capítulo 20, onde João cita a questão do reino milenial de Cristo Jesus, logo após a grande tribulação. Então, que fique claro para todos os irmãos que nesta lição nós trataremos da nossa responsabilidade como cristãos, como servos de Deus, como mordomos do Senhor nesta terra, em cuidar desta terra, cuidar do meio ambiente, zelar por essa preciosidade que Deus colocou nas nossas mãos. Algo que em Gênesis estava dito: sujeitai a terra, ou seja, dominai a terra. E como eu disse, nesse domínio está incluído a responsabilidade de cuidar dela. Como ponto central encontramos: é preciso ter consciência bíblica de nossa responsabilidade com o meio ambiente. Na realidade, meus irmãos, essa questão ou essa discussão sobre cuidar do meio ambiente é um assunto que tem estado em alta, principalmente nos últimos 10 anos, quando começamos a enfrentar crises, principalmente aqui no Brasil. Vocês se lembram das crises em relação aos níveis de águas nos reservatórios das hidroelétricas, quando começamos a ter problemas com fornecimento de energia, passamos a ter problemas, inclusive, com fornecimento de água. Desde essa época, nós observamos que houve um aumento nessa discussão sobre conservação do meio ambiente. Há 50 anos atrás, nem se falava quase sobre isso, mas a conscientização vem aumentando de ano em ano, de década em década, e nós veremos isso no decorrer da lição. Para o tópico 1 nós temos: o homem foi criado para ser mordomo de Deus. 1. O mordomo da terra. Deus chamou o homem para ser o mordomo, do grego oikonomos, da criação. Conforme falamos nas primeiras lições, o termo mordomia subentende fala sobre alguém que vai cuidar dos bens de outra pessoa. E nós veremos na lição que a terra é do Senhor, foi Deus quem a criou.
e é dele por criação, e é dele porque ele a sustenta. Só que ele deixou para nós, a humanidade, e em particular os seus servos, a responsabilidade de zelar e cuidar desta terra. Isso então, como falamos anteriormente, define o que é a mordomia. Continuando, pela fé entendemos que ela é obra de Deus, ou seja, a criação da terra, e não resultado de um processo evolutivo planejado ao acaso. Aqui vale lembrar que nós somos irmãos criacionistas, ou seja, nós cremos que a terra e tudo o que nela é foi criada por Deus. Nós somos criacionistas porque Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por isso somos criacionistas. Não dá para nós acreditarmos nessa questão do evolucionismo. Mesmo que nós quiséssemos acreditar nisso, a própria ciência nos mostraria que estaríamos errados. Por quê? Porque a terra, a natureza, é tão complexa, mas tão complexa, que seria impossível toda esta complexidade da natureza e do mundo ter surgido naturalmente, ter surgido ao acaso. Isso tudo é obra de alguém com uma sabedoria e um poder infinito, que no caso é o nosso Deus Todo-Poderoso. Não há lógica em dizer que um sistema tão complexo como o da criação tenha sido fruto de algo aleatório, como acabamos de falar. A Bíblia afirma que Deus criou o universo, fazendo surgir a partir da sua palavra. Como dissemos na aula passada, Gênesis diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo o que foi criado através do poder do nosso Deus. Ele disse e se fez. E a Bíblia mesmo é muito clara. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui é algo que é interessante. Deus não criou a terra a partir de algo já existente. Deus criou a terra a partir do nada. Do nada ele criou tudo. Pelo poder da sua palavra ele disse: haja luz, e a luz apareceu. Haja separação, e a separação apareceu. Ou seja, Deus fez tudo a partir do nada. Isso significa que ele não precisa de nada para fazer o tudo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E essa questão de ele criar tudo do nada, excetuou-se, não ficou fora a criação de nós, humanos, dos homens. Porque a Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem. Então Deus usou as próprias mãos, a Trindade nos moldou com as próprias mãos, como diz alguns teólogos. E por isso estamos aqui. Nós, irmãos, seres humanos, somos a obra-prima da criação de Deus. E por isso devemos glorificar ao nome do Senhor. Continuando então, por isso o Criador é digno de receber toda a glória, aleluia, toda a honra e todo o poder pela obra de suas mãos. Quem entende, quem estuda, quem procura pesquisar sobre a natureza, pode perceber quão maravilhosa é a natureza criada por Deus. Quão perfeita é a interação entre todas as formas de vida, entre todo o ecossistema, entre todos os animais, insetos e todos os seres vivos. A interação na natureza, quando o homem não interfere, é perfeita. Porém, quando o homem interfere, começa a haver um desequilíbrio, e esse desequilíbrio causa muitos e muitos problemas. Oxalá nós aprendamos cada vez mais a respeitar a natureza, a cuidar dela, para que nós também sejamos beneficiados de tudo isso. Continuando então, subtópico 2, a terra habitável. Deus fez a terra para os seres humanos, Deus fez a terra para que os seres humanos a habitassem. O homem foi autorizado por Deus a desfrutar da plenitude da terra e para desta sustentar-se, conforme diz a Bíblia, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus,
o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 18. Aqui, meus irmãos, vejam a sabedoria de Deus. Ele dotou a terra de todas as condições que favorecessem a vida humana. Por exemplo, a distância ideal entre a terra e o sol, para que na terra a temperatura nem fosse tão alta e nem tão baixa, possibilitando o desenvolvimento da vida humana aqui. Outro fator, presença de água em estado líquido e potável, para que pudéssemos nos alimentar dela. Atmosfera rica em oxigênio, para que possamos respirar. Solos favoráveis à agricultura, para que da terra possamos tirar o nosso alimento. Existência da camada de ozônio, para nos proteger da radiação solar, dos raios ultravioleta classe B, que causaria câncer na nossa pele. Então percebam, meus irmãos, que Deus dotou a terra de todas as condições especiais para que pudesse ser desenvolvida a vida aqui. A terra, podemos dizer, foi feita por Deus como um paraíso para nós. Porém, nós, seres humanos, temos contribuído em muito para a degradação, para estragar esta coisa tão maravilhosa que Deus deixou para nós. E como o objetivo dessa lição é nos conscientizar sobre a nossa responsabilidade com o meio ambiente, é muito importante que nós pensemos nisso. O quão ruim a humanidade nós temos feito à Terra, ao nosso habitat, ao nosso lugar comum de vida. Precisamos, irmãos, urgentemente desenvolver uma consciência para a proteção da natureza, para melhoria das condições do ambiente, condições ambientais. Sujar menos, gastar menos água, gastar menos energia, para que possamos melhorar a vida dos nossos filhos. Para nós, a vida ainda está boa, mas e os nossos filhos, e os nossos netos, e a nossa posteridade, se Cristo não voltar, o que eles encontrarão aqui? Cabe a nós zelar por tudo isso, porque também, biblicamente falando, é uma responsabilidade que está sobre os nossos ombros. No tópico 2 da lição, nós temos: Deus concedeu a terra aos homens. Sob tópico 1, a terra é do Senhor. As Escrituras declaram que a terra é de Deus e que Ele a confiou aos homens. O que o Criador espera de nós é o zelo, o cuidado e a sabedoria para exercer a nossa mordomia sobre a terra. Nesse sentido, espera-se que os crentes em Jesus sejam o exemplo na relação com o meio ambiente. Conforme eu já disse, essa questão, esse assunto da preservação do meio ambiente começou a ser falado, começou a ser tratado há alguns anos atrás, e hoje muitas pessoas que não servem a Deus estão preocupadas com a conservação do meio ambiente, com a conservação da natureza. Mas como eu já citei, essa também é uma responsabilidade nossa como servos do Senhor, como mordomos de Deus nesta terra. A nós cabe nos engajar nessa luta de conscientização e de conservação do meio ambiente, porque é uma responsabilidade nossa como mordomos de Deus nessa terra. Não podemos contaminar os recursos naturais. Precisamos evitar os desperdícios e o uso irracional da água. É muito comum, meus irmãos, nós encontrarmos pessoas que preocupam-se só com o seu próprio bem-estar e não se preocupam com o bem-estar da comunidade, daqueles que o cercam. No livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, nós encontramos uma alegoria, ou seja, algo que Deus, através do profeta, estava falando sobre esta questão do egoísmo das pessoas. As pessoas que só pensam em si mesmo e não pensam no próximo, das pessoas que o rodeiam. Eu gostaria de ler com vocês Ezequiel no capítulo 34, versículos do 17 ao 22. Preste atenção. Ezequiel 34, versículos 17 ao 22. E quanto a vós,
ó ovelhas minhas. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E beber as águas profundas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebe o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre gado gordo e gado magro, visto como, com o lado e com o ombro, dais empurrões e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. O que o Senhor está falando aqui nesse texto de Ezequiel 34? Está dizendo de pessoas, né? Está falando de ovelhas, mas isto é uma forma de alegoria, uma forma figurada de falar de pessoas. Ovelhas ou pessoas que encontram, por exemplo, a água limpa, bebem da água limpa e depois entram na água para que ela seja toda enlameada, para quem vem atrás dele não possa tomar água limpa da mesma forma que ele tomou. Ou então a pessoa vai nos pastos, come do que é bom e depois vai e pisa todo o pasto para que as outras ovelhas, os outros animais comam, né, pasto pisado e não pasto fresco, como as pessoas. O que são, né, essas alegorias, se não essa questão do meio ambiente? As pessoas aproveitam aquilo que a natureza dá, sugam tudo o que podem e depois só deixam os bagaços para quem vem depois. Você vê muito isso na praia, por exemplo. As pessoas chegam na praia limpa pela manhã e no final da tarde, quando você se for dar o seu passeio na praia, você vê quanto lixo é encontrado na praia. Com isso não estou incentivando o cristão a ir à praia. Estou dizendo só do costume que se tem. Nós, irmãos, principalmente nós brasileiros, e eu me incluo nessa classe, precisamos em muito aprender sobre essa questão da educação, da valorização dos outros e, por consequência, de cuidar do meio ambiente. Normalmente, nós pensamos só no nosso bem-estar e não no bem-estar das outras pessoas, não no bem-estar da comunidade. Nós pensamos no que é bom para nós e não no que é bom para a comunidade. E nessa questão do meio ambiente, nós não temos que pensar no individual, no nosso. Nós temos que pensar no coletivo. Nós temos que pensar na natureza, nós temos que pensar no povo que nos rodeia. Então aqui em Ezequiel 34, o Senhor está trazendo um juízo sobre aqueles que se utilizam dos recursos naturais e o estragam para aqueles que vêm depois encontrem estragado. Percebam que nesse texto de Ezequiel, Deus trata do egoísmo humano. Deus trata daquelas pessoas que só pensam em si próprias, tirar vantagem para si, e as pessoas que vêm atrás, eles não se importam. Para nós cristãos, existe uma responsabilidade de que nós não façamos isso. O próprio Paulo diz que nós devemos considerar mais as necessidades dos outros do que as nossas próprias necessidades. Temos que ajudar os outros, temos que olhar para o coletivo e não para a nossa necessidade, para o nosso individual. Essa é uma chamada de Deus muito forte nas nossas vidas. Então lembre-se desses versículos, Ezequiel capítulo 34, versículos 17 ao 22. Subtópico 2 agora, a natureza é uma dádiva da graça de Deus. A natureza é um presente de Deus ao ser humano, pois é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Por meio dela, Deus nos garante o ar, a água, o sol, a chuva, a germinação das plantas, o fruto e os alimentos necessários à nossa subsistência. Sem a natureza não haveria vida.
Aqui é mais uma palavra de conscientização sobre a nossa responsabilidade. Sem a natureza, como diz o comentarista, não haveria vida. Tudo isso são dádivas naturais, fruto da graça de Deus, conforme nos revela o Evangelho, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Por isso, quando fizermos alguma refeição, agradeçamos a bondade de Deus e reconheçamos a sua provisão. Aqui, meus irmãos, eu gostaria só de fazer um adendo, um detalhe, um comentário sobre essa questão de agradecermos a Deus quando fizermos uma refeição. Aqui existem duas situações. Nós que nos empenhamos em fazer a vontade de Deus, em trabalhar para ganhar o nosso pão, realmente temos que agradecer a Deus. Porque tudo que nós temos vem das mãos de Deus, apesar de que dependem do nosso esforço. Deus não dá nada de graça a ninguém, no sentido, as coisas não caem do céu. Se nós queremos comer, nós temos que trabalhar e lutar para isso. Se nós queremos melhorar, nós temos que trabalhar, temos que lutar para isso. É através do trabalho que nós conseguimos melhorar de vida. É através do trabalho que nós conseguimos progredir. Somente através do trabalho. Então aqui, quando nós vemos que o comentarista diz, quando fizermos alguma refeição, agradeçamos a bondade de Deus e reconheçamos a sua provisão. Sim, porque Deus provisionou a nós as condições de nós buscarmos e lutarmos pelo nosso pão de cada dia. Nós tenhamos em mente que existe em contrapartida o preguiçoso, aquele que não quer trabalhar, aquele que quer receber as coisas das mãos de Deus sem o trabalho. E cabe a nós, irmãos, os professores, os formadores de opinião, a dizer a essas pessoas que cada um precisa fazer a sua parte, cada um precisa desempenhar o seu papel. Deus nos abençoa desde que nós trabalhemos, desde que nós tenhamos coragem para o trabalho. Deus nos abençoa desde que nós sejamos destemidos nessa questão, porque nada cai do céu. A natureza está pronta, tudo está pronto. Agora resta a nós essa questão do levantar e fazer, levantar e ir, levantar e ganhar o pão de cada dia, pois Deus não tem nada com preguiçosos. Que Deus nos guarde dessa situação vexatória. Sobre o tópico 3, a missão de governar a Terra. Deus governa o cosmos. Assim como todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes, a Terra pertence a Deus. Primeiramente, por direito de criação, como falamos anteriormente. Diz o Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1 e 1. Em segundo lugar, por direito de preservação. Deus preserva todos os aspectos da natureza. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Portanto, cuidemos com zelo do ambiente natural. Aqui é mais uma repetição, mais uma repetição de que a terra é de Deus, que a terra é maravilhosa e a nós cabe administrar, zelar e cuidar de toda esta bênção, de toda esta maravilha que Deus deixou à nossa disposição. Indo agora para o tópico 3, o homem e sua relação com a terra. Aqui nesse tópico 3, o comentarista divide em 3 subtópicos. Primeiro, a terra antes do homem. O segundo, a terra depois da criação do homem. E, por fim, o terceiro subtópico é a terra depois da queda do homem. A terra antes do homem, o texto diz assim. O livro de Gênesis assim descreve a situação do reino vegetal, no Éden antes da criação do homem. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Na realidade, irmãos, a terra foi feita de forma perfeita, bela e complexa. Deus pensou em tudo para o perfeito funcionamento dela. Como eu disse anteriormente, a natureza é um mistério. Tudo se encaixa perfeitamente. Todos os ecossistemas, enquanto o homem não põe a mão lá, funciona perfeitamente.
é obra-prima, é obra maravilhosa de Deus. O ser humano, por conseguinte, era e continua a ser indispensável ao cultivo, à guarda e à preservação do planeta. Essa é a nossa missão. Então, por mais que a natureza tenha sido perfeita por Deus, tenha sido feita perfeita por Deus, a nós cabe guardar, lavrar e zelar pela terra. Esta foi a função que Deus deu para Adão ali no Éden, lavrar e guardar o jardim. Então a terra, por mais maravilhosa que seja e tenha sido feita por Deus, precisa do homem para guardar e para cultivá-la, para guardá-la e para cultivá-la. Porém nós extrapolamos o limite, né? Não guardamos e, além disso, estragamos. Continuando então, a terra depois da criação do homem. O segundo capítulo de Gênesis narra a formação do homem e a sua vocação para ser mordomo do jardim. Nesse tempo, a ecologia era perfeita. Deus plantou um jardim para colocar o homem nele. Isso só ocorreu depois que o ambiente natural já estava pronto para ser habitado, com todas aquelas características que eu comentei anteriormente. Temperatura, oxigênio, água, terra fértil, camada de ozônio, tudo preparado para que o ser humano pudesse habitar na terra. Tudo estava preparado e Deus fez o jardim para nele colocar o homem. Muitas foram as árvores que brotaram, inclusive a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal, como diz em Gênesis 2:9. Após a disposição dos ecossistemas, o Criador entregou ao homem a sua grande missão e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Já citamos esse texto pelo menos umas 3 vezes durante a lição. Que fique muito claro, que fique gravado na mente de todos os professores. Essa responsabilidade que Deus colocou sobre as nossas vidas. Lavrar e guardar a natureza, aquilo que Deus colocou em nossas mãos e colocou à nossa disposição. Como subtópico 3, encontramos a terra depois da queda. O homem desobedeceu à ordem divina e comeu do fruto proibido. Por causa dessa desobediência, Deus exerceu severo juízo sobre ele e sobre a natureza. Diz o Gênesis: e a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. Na realidade, irmãos, nesse versículo, nós encontramos, nós entendemos que, na verdade, na sequência, no 3:18, Deus diz que a terra começaria a produzir espinhos e abrolhos, ou seja, espinhos e ervas daninhas, o que dificultaria muito o trabalho do homem, o trabalho do cultivo na terra. Então, a maldição que Deus lançou sobre a terra não foi que ela se tornaria inabitável. O que aconteceu com a terra é que Deus a amaldiçoou na questão de tornar difícil o trabalho do homem, de tornar difícil a luta do homem para ganhar o pão de cada dia. Pois nos dá a entender que no jardim do Éden não existia mato, não existia espinhos, não existia erva daninha, ou seja, tudo o que se plantasse, bastava arar a terra, jogar a semente e nasceria. Hoje em dia, todos sabemos que não é assim. Precisa carpir, precisa combater o mato, precisa arrancar, tirar o mato, precisa combater as pestes das lavouras. E tudo isso, irmãos, no meu entendimento, são partes da maldição que Deus lançou sobre a terra. Mas não que ali no Éden, Deus tornou a terra inabitável, ou difícil para habitar. Na realidade, quem tornou a terra difícil para habitar fomos nós. Foi os seres humanos com as suas atitudes. Mas a maldição de Deus sobre a terra foi justamente essa.
de ela começar a produzir espinhos e abrolhos, ou espinhos e ervas daninhas, dificultando o trabalho do homem. Continuando então, dessa forma toda a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem. Por causa dele, o ambiente natural tornou-se hostil à sobrevivência humana. Aqui é o que eu acabei de comentar. Não foi a maldição de Deus que tornou a terra hostil. Foram as nossas atitudes, foi a nossa falta de cuidado, foi a nossa falta de zelo que tornou a terra um lugar mais difícil de se viver. Estive olhando, estive pesquisando, e o aumento da destruição da natureza começou basicamente, na realidade sempre houve uma destruição da natureza, sempre houve um desrespeito à natureza, mas um aumento grande em relação à destruição da natureza aconteceu a partir da Revolução Industrial de 1760 na Inglaterra, quando as indústrias surgiram e começaram a utilizar, não as indústrias surgiram, mas começou-se a utilizar a maquinização. Bom, enfim, começou-se a utilizar o uso das máquinas na produção industrial. E estas máquinas começaram a gerar resíduos que começaram a destruir a natureza, começaram a degradar o meio ambiente. Então, essa questão ambiental começou, o problema se intensificou a partir da Revolução Industrial em 1760 e vem piorando até agora. Nos últimos anos, nós tivemos aí uma melhora nessas questões. Por quê? Porque os órgãos governamentais têm aumentado a fiscalização no que diz respeito ao lançamento de efluentes nos rios e tudo mais. Existe hoje em dia uma fiscalização maior, mas nós sabemos que ainda não é totalmente eficaz, porque tem muitas situações, muitas empresas que ainda desrespeitam as leis. Eu moro em Limeira, aqui numa cidade do interior de São Paulo, na região de Campinas, região de Piracicaba. E a cidade de Limeira é considerada a capital nacional das semijoias. Por aqui na cidade existem muitas fábricas de joias, fábricas pequenas que dão banhos em joias aqui. E nós ouvimos no passado que várias delas foram multadas pela CETESB porque estavam jogando o resto dos banhos, que são banhos químicos, o resto dos banhos estavam jogando no esgoto, ou seja, estavam descartando em lugares que não poderiam ser usados para isso. Ou seja, esses empresários estavam prejudicando o meio ambiente, porque não queriam despender um dinheiro para fazer o descarte desse resíduo químico no local correto. Então vocês percebam que apesar da fiscalização, ainda encontramos muitas pessoas fazendo coisas erradas, poluindo, degradando a natureza. Que nós cristãos sejamos exemplos, irmãos. Que nós cristãos nos conscientizemos da nossa responsabilidade em cuidar bem do meio ambiente. E por fim nós temos o quarto tópico, a mordomia do meio ambiente. Primeiro subtópico, a falha do homem na mordomia da terra. Você já ouviu falar de desenvolvimento sustentável? É a missão de prover o desenvolvimento econômico e tecnológico sem esgotar os recursos naturais do planeta. Essa não é uma tarefa fácil, pois o interesse pelas riquezas naturais tem levado o homem a não se preocupar com a conservação do meio ambiente. É o que acabamos de dizer. Por conta de não pagar um imposto, por conta de não pagar uma despesa adicional, muitas pessoas estão se utilizando de práticas ilegais para poder conduzir o seu negócio, sem se preocupar com a natureza. Isso é muito ruim, está cada vez mais comum se encontrar pessoas assim. Mas nós, irmãos, que fique claro, precisamos fazer diferença. Apesar de que a chamada consciência ambiental começou a aumentar no Brasil nos últimos 20 anos.
O Ministério do Meio Ambiente começou em 1992 a fazer uma pesquisa sobre qual o nível da consciência ambiental do povo. Então, o Ministério do Meio Ambiente fez uma pesquisa em 92, fez uma pesquisa em 97, fez uma pesquisa em 2001, fez uma pesquisa em 2006 e depois fez uma pesquisa em 2012. 5 pesquisas. E foi notado nessas pesquisas, a cada vez que a pesquisa estava sendo feita, havia um aumento da consciência ambiental, ou seja, havia um aumento da conscientização do povo sobre a necessidade de se cuidar do meio ambiente. Essa consciência tem aumentado, mas ainda está muito longe de ser a ideal. Cabe a nós, cristãos, sermos exemplos nessa parte e, quem sabe, até influenciadores das outras pessoas, para que todos nós passemos a cuidar melhor dessa dádiva que Deus colocou em nossas mãos. Eu tenho repetido isso bastante durante a aula, mas é uma verdade, irmãos. Este planeta é uma dádiva, uma bênção que Deus deixou para nós. Continuando, o objetivo do chamado desenvolvimento sustentável, além de garantir a preservação ambiental, é assegurar uma condição digna às gerações futuras. Na maioria dos países, a exemplo do Brasil, as cidades em geral são ambientes poluidores, dominados por estruturas corruptas, imoralidade e violência sem controle. Nesse sentido, as palavras de Jó são reveladoras. Desde a cidade gemem os homens e a alma dos feridos exclama, contudo Deus lhe não imputa como loucura. Na realidade, irmãos, a poluição, o desrespeito às normas, ao meio ambiente, normalmente acontece com mais frequência nos países mais pobres, nos países não tão organizados. Porque, por exemplo, na Europa, há uma consciência muito maior dessa questão ambiental, há uma fiscalização muito maior. Nós vemos que, por exemplo, na questão da emissão dos veículos, na Europa eles estão lançando leis cada vez mais severas contra a emissão de poluentes por parte dos veículos. E essas leis acabam chegando aqui para o Brasil, mas são lançadas lá. Então percebam que eles estão interessados ou lançando campanhas, puxando a fila nessa questão da preservação do meio ambiente. Então nós vemos que nos países menos desenvolvidos, menos esclarecidos, essa questão do meio ambiente é mais negligenciada. Então não podemos colocar tudo no mesmo saco, temos que separar. Nós aqui do Brasil temos, conforme eu falei anteriormente, a nossa consciência tem aumentado. Ainda estamos longe ainda do que deveria ser, mas tem aumentado bastante. E o importante não é apenas ter uma consciência em relação ao meio ambiente, mas principalmente nós também tentarmos mudar a cultura. Vocês lembram que agora há pouco eu falei das praias? Essa questão, irmãos, que o brasileiro é muito mal educado nessa questão da preservação do meio ambiente. É muito comum você ver, por exemplo, pessoas abrindo o vidro do carro e jogando lixo pela janela, jogando latinha, jogando cigarro, jogando papel. Isso, irmão, é uma afronta contra a natureza. Isso está errado, jogar papel pelo chão, não fazer a coleta seletiva. Você sabe o que é coleta seletiva? Separar as coisas que são recicláveis e não colocar no lixo comum. Aqui, por exemplo, em São Paulo, no interior, tem as pessoas que fazem a recolha dos reciclados para poder levar para os locais corretos. Que nós, irmãos, tenhamos isso em mente, reciclar lixo, que nós tenhamos em mente não poluir, não jogar lixo na rua, não, conforme eu falei, abrir a janela do carro, jogar papel na rua, jogar cigarro, jogar latinha. Não, irmãos, não podemos fazer isso. Temos que ser luz. E nos países desenvolvidos, isso é muito menos comum de acontecer. Não que não aconteça, mas é muito menos comum de acontecer. Então isso, além da conscientização em conservação do meio ambiente, tem a questão da cultura também. A cultura de você respeitar o meio ambiente, de nós pararmos de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a nos preocupar com o ambiente que nos cerca, com o ambiente que nos rodeia. Este é um avanço muito importante que nós brasileiros precisamos caminhar para adquirir, sermos mais respeitosos, sermos mais inteligentes nessa parte da conservação do meio ambiente.
Continuando, em resumo, os processos de urbanização e industrialização se tornaram símbolos de poluição e degradação do meio ambiente. Conforme eu disse, é símbolo, mas agora está mudando. Muito lentamente a cultura está mudando, a conscientização está chegando, isso está sendo mudado lentamente, principalmente em países emergentes como é o Brasil. Por isso, irmãos, temos muito trabalho pela frente, na conscientização, no aconselhamento e principalmente em sermos exemplos. Subtópico 2, a degradação da terra. O adversário de nossa alma, Satanás, tem atuado contra o ser humano na terra, como diz lá em Jó 2, 1 e 2. Ele provoca estratégias espirituais, morais e físicas contra o homem. Assim, movido por sentimento de ganância e avidez, ou por não procurar fazer o uso correto dos recursos naturais, o homem deteriorou o meio ambiente e causou grandes desastres ambientais. Quanto aos rios, que outrora limpos e cheios de peixes, são agora poluídos e impróprios à saúde. Veja a pergunta do comentarista, né? Rios e tudo mais. Eu gostaria de citar alguns exemplos, né, sobre isso, né? O comentarista está se referindo aos empresários que, com o objetivo de potencializar os seus lucros, adotam qualquer prática, seja lícita ou não. É o que acabamos de dizer com o exemplo das fábricas de semijoias aqui da cidade, da região de Limeira, que foram encontradas jogando resíduos de materiais químicos no esgoto, coisa proibida. Loteamentos feitos em locais sem infraestrutura, causando a poluição dos recursos naturais próprios. São Paulo, por exemplo, uma região próxima de onde eu morava, passa um rio, né, que ainda o rio está lá, e do lado do rio tem um terreno grande que foi invadido por pessoas que não tinham condições de comprar casa. O que aconteceu? Os dejetos, né, o resultado do esgoto daqueles barracos, daquelas casas, eram lançados diretamente no riozinho que estava ali. O que aconteceu com o rio? Poluiu. O que eu quero dizer com isso? As nossas atitudes, muitas vezes, degradam tremendamente o meio ambiente. Imagine você 100 casas jogando esgoto direto em cima, dentro de um rio, que não tem tratamento, pelo menos naquela região. O rio se torna um esgoto a céu aberto. Então percebam a situação humana. Outro, uso de veículos que não têm o sistema de exaustão correto, né, os escapamentos. Existem leis de emissões muito fortes, inclusive lançaram aí, né, o governo lançou, né, a responsabilidade ou a obrigatoriedade de se fazer inspeção veicular. Por quê? Porque as pessoas não estavam se preocupando com a poluição do ar. Então, por conta disso, o governo tem que agir, interagir, forçando o povo a deixar o carro em ordem. Irmãos, veja que situação. E por último, descartar resíduos em locais impróprios, rios, praias, parques, etc. É o que falávamos agora há pouco. O que se encontra de lixo nas praias é coisa absurda. O que se encontra de lixo nos rios é coisa absurda. Eu gostaria de ler com os irmãos um versículo em Apocalipse 11, 18. Só para os irmãos terem uma ideia do que Deus fala sobre isso. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Veja, irmãos, Apocalipse 11, 18. Deus dando uma sentença que vai destruir aqueles que destroem a terra. Nós não vamos fazer uma análise teológica sobre esse versículo, mas isso já, no mínimo, nos faz pensar. No Apocalipse, um versículo dizendo que Deus vai destruir os que destroem a terra. Que nós, irmãos, não estejamos inclusos dentre estes que destroem a terra, mas que nós zelemos por este bem maravilhoso que Deus colocou em nossas mãos. Mais uma repetição. Mais uma vez, para ficar claro que a terra é uma bênção, uma dádiva de Deus para nós. Continuando, a restauração da terra. A palavra de Deus declara que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou,
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 20 e 21. Agora a criação encontra-se sujeita à degradação, aguardando o dia da sua redenção. O Senhor nosso Deus prometeu um dia restaurar plenamente o nosso planeta. Aqui, irmãos, essa restauração nos dá a entender que é ali, como já falei anteriormente, no Apocalipse, no capítulo 20, onde faz menção do reino milenial de Cristo, onde Cristo e nós, igreja, reinaremos durante 1000 anos nesta terra. Então, nesta época, nos dá a entender que a terra será restituída, para que depois seja novamente destruída. Mas nesse momento, naquele período, ela será restituída. E por fim, a conclusão: antes da queda, o ambiente natural era perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofes ou fenômenos que ameaçassem a vida humana. No entanto, depois da desobediência do homem à voz de Deus, tudo mudou. Houve um prejuízo imenso, tanto para o homem quanto para a terra. O pecado transtornou a natureza, mas a promessa de Deus para a restauração da terra. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenial neste mundo. Então, meus irmãos, aqui chegamos ao final da lição. Que fique claro, então, para os irmãos sobre a necessidade de conscientização de todos sobre a preservação do meio ambiente, economizar energia, economizar água, para que os nossos descendentes, se Cristo não vier, possam também desfrutar, assim como nós, de uma terra boa, de uma terra que nos dê umas boas condições de vida, sem racionamento de água, sem racionamento de energia, sem racionamento de alimentos, que tudo seja feito para a glória e honra e louvor do nome do Senhor. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia até aqui. Que Deus nos abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser. Graça e paz.